Nos próximos capítulos de Abismo de Paixão, Ramiro diz a Damião que está procurando por Horácio a pedido de Almerinda. Mas o rapaz avisa ao sujeito que, independente do que sua mãe pediu, não vai mover um dedo e deve deixar que a polícia se encarregue de resolver o assunto. Mas o despeitado resolve insinuar que Almerinda pode estar pensando em vingar a morte de seu irmão e não se surpreenderia que qualquer dia desses aparecesse por aí o corpo de Horácio. Damião se irrita e manda o rapaz deixar sua mãe de fora dos seus serviços nojentos, pois Almerinda jamais ordenaria a morte de alguém. Mas Ramiro decide enfrentar Damião e diz: "Ah, não? Então peça para ela te contar o que ela me pediu quando Ingrid Navarro chegou ao povoado. Sua mamãe me deu ordens para que eu me livrasse dela e evitasse que você e Gael soubessem que são irmãozinhos." Mal Ramiro acaba de falar, Gael, que estava chegando no bar, agarra o sujeito e quer saber o que ele fez com sua mãe por ordens de Almerinda. O bandido se defende dizendo que Ingrid fugiu do povoado e ele não chegou a cumprir a ordem da fazendeira. Ramiro não se contenta e joga na cara de Gael: "Sua mãe foi minha mulher por bastante tempo, então vou te dizer uma coisa. Não sofra pela péssima mãe que você teve. Se ela fugiu do povoado foi para evitar ser presa." O rapaz já está pronto para enfiar a mão na cara do bandido. Mas Damião o detém e diz que o único que vai acabar preso é ele e avisa: "De agora em diante, cuide muito bem do que vai fazer, pois eu estarei na tua cola e você vai cair, seu animal." Depois que o bandido sai, os três amigos concordam que Ramiro está mentindo e prometem investigar a história do sumiço de Ingrid. Enquanto isso, Tonha esconde Horácio em um dos quartos dos empregados que está vazio e manda o rapaz não sair dali, dizendo que vai se encarregar de trazer comida, água e roupa limpa. O rapaz insiste em dizer que precisa falar com Almerinda, mas a empregada acha que se ele fizer isso, vai voltar para a cadeia. E na casinha azul, Carmen não consegue dormir, lembrando da ameaça que fez a Elisa no cartório mais cedo, dizendo que iria seduzir Damião. Ramiro chega com muita dor de cabeça e diz que não conseguiu encontrar Horácio. O homem ainda diz que ele, provavelmente, está sendo ajudado por alguém. Apavorada, Carmen diz que se eles não estivessem acordados, poderiam estar mortos, pois o bandido estava naquela casa. Ramiro se irrita e grita para ela não se preocupar, pois o tem como seu protetor. De repente, Carmen tem uma ideia e sugere que os dois usem Dolores como isca, para agarrar o bandido. Nesse meio tempo, Braulio chega em casa e pega Dolores cozinhando. Ele percebe que a mulher está triste e a enche de carinhos, pedindo para passarem a noite juntos. Mas a moça diz que, com o reaparecimento de Horácio, ela continua sendo uma mulher casada e, com os olhos cheios de lágrimas, diz ao amado que não se sente bem com a situação. E do outro lado da pracinha, Damião chega com o trio de músicos do bar para fazer uma serenata para Elisa. Ela resolve ir até o portão para ver de perto. Damião aproveita para pegar a mão da moça, que se diverte com o presente e ainda ganha uma flor. No dia seguinte, começa mais um round entre Almerinda e Damião. A mulher continua controlando o horário que seu bebê chega em casa e com quem ele anda. Mas o rapaz, de saco cheio, não dá a menor bola e só concorda com tudo que a progenitora diz para evitar discussão. O rapaz resolve avisar que ele e Elisa vão oficializar a relação dos dois em breve e a fazendeira diz para ele não estar tão certo disso e mete o pau novamente na garota. Mas o moço não está mais disposto a ficar à mercê das garras de Almerinda e pergunta se, por acaso, ela pretende deserdá-lo quando se casar com Elisa, como ameaçou fazer tantas vezes antes. Almerinda apela e responde: "Se você quer realmente me magoar, por que não se casa no dia do falecimento de seu pai, que, aliás, foi o mesmo dia em que ele também decidiu me abandonar por uma Bouvier?" Para evitar o debate, o rapaz prefere sair da mesa e ir embora. Porém, antes de ir trabalhar, Damião quer saber se a mãe tem notícias da polícia em relação à captura de Horácio. Ela diz que não e avisa que contratou uma pessoa para procurar o sujeito. Damião acha que ela está falando de Ramiro e alerta a mãe, dizendo que ela ainda vai se dar mal por ficar fazendo tratos com o sujeito e revela que existem muitas suspeitas de que Horácio e Ramiro estiveram por trás do incêndio que matou Branca, esposa de Lúcio. Tonha, que estava servindo o café da manhã, escuta tudo e fica cada vez mais assustada com os crimes do bandido. Elisa e Dolores voltam para a casa dos Castanhon, depois da moça ter recuperado suas terras. Porém, Ramiro vê a moça, a empregada e Lúcio entrando na residência. Enquanto isso, Tonha leva comida para Horácio e pergunta se ele teve a ver com o incêndio que matou Branca. O homem quer saber onde ela ouviu isso
e a moça conta que foi Damião quem comentou e disse também que ele e Ramiro são cúmplices. A moça, cada vez mais assustada, diz que acha que fez mal em escondê-lo e ameaça ir à polícia, mas ele ameaça dar um soco nela e diz que não pode se entregar, pois, se Ramiro descobrir sobre o incêndio, vai achar que ele abriu a boca. Desesperado, ele implora pela ajuda de Tonha, dizendo que precisa tirar a esposa dali o quanto antes. Na casa do Zarango, Almerinda começa a juntar as diversas informações que Horácio lhe deu e chega à conclusão que o homem já avisou que Carmen é pior do que ela imagina. E Damião, nas baias, lembra do dia em que beijou Elisa pela primeira vez. Mas Carmen aparece e diz ao rapaz que está ali para mostrar como é ficar com uma mulher de verdade, lascando um beijo nos beiços de Damião. Se cuspindo todo, ele pergunta se ela sabe o que está fazendo. Escondido, Horácio ouve a conversa. E Carmen diz que quer ser amante do rapaz. Porém, chamando a titia de senhora, diz a ela para tirar a ideia da cabeça, pois a única coisa que sente por ela é nojo, avisando que ela nem tente chegar perto dele novamente, ou não responde por si. Mas a vadia, que já está com todos os pinos da cacholeta frouxos, resolve lembrar dos seus encontros furtivos com Rogério, ali mesmo onde os Zarango guardam seus cavalos. Almerinda vai correndo ao seu escritório e tenta telefonar, mas Horácio, que estava escondido num canto escuro, aparece e avisa que desconectou o aparelho, pois não podia arriscar que ela chamasse a polícia. O rapaz pede dinheiro para fugir, mas ela grita, dizendo que ele jurou não ser um assassino, mas mentiu. O bandido diz que já sabe que ela e o filho descobriram sobre o incêndio no ateliê, e ele confirma que foi ele quem matou Branca, mas foi Ramiro quem mandou matar Lúcio. Porém, o homem deixou o local e ele não sabia que a esposa dele estava lá dentro, quando ateou fogo na lojinha. Agora Almerinda quer saber sobre o envolvimento do rapaz no assassinato de seu irmão, alegando que suas digitais foram encontradas no facão usado para matar Guadalupe. O rapaz explica que pegou a faca sem pensar, pois acabou vendo tudo, e conta que foi Carmen quem matou o padre. Na casinha azul, Ramiro está de mau humor por causa da enorme dor de enxaqueca, apesar de ter tomado um monte de remédios. Ele quer saber onde a mulher estava e os dois começam a brigar. Carmen cobra o que tinham combinado de fazer com Dolores e Ramiro grita que não é seu empregado. A mulher continua gritando, mas o sujeito, que não aguenta tanta dor, diz que seguiu Dolores por toda a cidade e, tirando o maior sarro da cara da amante, diz que quer olhar bem pra cara dela, antes de dizer que é uma idiota, pois vendeu sua propriedade para Elisa. E no escritório de Almerinda, Horácio faz questão de deixar claro que Ramiro é um santo, se comparado a Carmen. A mulher não entende o motivo pelo qual a tia de Elisa teria para matar seu irmão, mas o rapaz, muito nervoso, diz que Lupe suspeitava que ela tinha matado Augusto Castagnon. O rapaz ainda revela que ele mesmo foi testemunha do crime. Horácio explica que não denunciou a mulher, pois ela o ameaçou com a denúncia sobre Branca e também disse que ele iria pagar pela morte do patrão também. Almerinda fica possuída e pergunta por que ele preferiu esconder isso e se tornar um cúmplice. O rapaz alega que estava tentando se proteger, pois, se Ramiro descobrir que ele falou, vai matá-lo. A fazendeira não quer saber e avisa que ele vai se entregar à polícia, por bem ou por mal, mas ele se nega, avisando que vai colocar a vida de Dolores em risco, se fizer isso. Almerinda insiste para que ele procure as autoridades, porém, sem tempo para ficar argumentando, ele saca a pistola e aponta para a cara da mulher. Mesmo assim, ela continua insistindo. Porém, o rapaz diz que não vai fazer nada, pois não quer colocar sua liberdade em jogo, nem a vida da esposa. Horácio acaba desistindo de pedir ajuda da Almerinda e manda a mulher cuidar da vida de seu filho, que também está em perigo, pois Carmen também está mirando o rapaz. Ele avisa que viu os dois nas baias e é só o que tem para dizer. Horácio pede 5 minutos antes que ela chame a polícia, para tentar escapar novamente. Enquanto isso, Damião vai ver Elisa e a parabeniza pela compra da fazenda que era de seus pais. O rapaz convida a moça para nadar no cenote em 2 horas, mas antes disso, os dois ensaiam um beijo que não rola. E do outro lado da cidade, Henrique vai ver Florência e convida a moça para começar uma nova relação do zero, tentando construir algo bom, juntos. Algumas horas mais tarde, quando Elisa está saindo para encontrar Damião no cenote, Almerinda aparece perguntando pela tia da garota. A moça diz que ela não mora mais ali, e aproveita para contar que Lupe, quando foi morto, estava esperando por ela na sepultura de Estefânia, pois os dois tinham marcado o encontro. Elisa conta que o padre avisou que tinha algo muito importante para dizer, mas não sabe do que se tratava. Porém, ela desconfia que era sobre o passado de sua mãe.
Elisa pergunta se a fazendeira tem alguma ideia do que Lupe queria dizer e lembra que, antes de morrer, as últimas palavras do homem para ela e Damião foram: "Vocês precisam se manter unidos, pois o amor de vocês dois é a melhor arma para combater a maldade." A mulher solta um muxoxo e se prepara para ir embora, mas Elisa pergunta o que ela queria com sua tia. Almerinda diz que quer saber por que diabos a mulher estava nas baias de sua casa, beijando seu filho. Elisa simplesmente não acredita no que acabou de ouvir. Nesse meio tempo, feliz da vida por ter reatado o namoro com Florência, Henrique combina com a moça de buscá-la para jantar naquela noite. Mas, mal se vira e dá de cara com Gael. Para variar, o sujeito está de mau humor e afirma que o engenheiro já encontrou uma nova maneira de se esquecer de sua esposa. Henrique, que não está mais afim de levar desaforo para casa, responde: "Me perdoe, Gael, mas eu e você não somos iguais. Eu sei aceitar quando uma mulher me diz que não pode ser mais do que minha amiga. Enquanto a você, agora que Elisa e Damião vão ser sócios..." O rapaz interrompe a fala do engenheiro e quer saber o que aquilo significa. Henrique aproveita a oportunidade para se impor e responde: "Ah, você não sabia? Elisa e Damião vão ser sócios. Ela vai injetar dinheiro na processadora do Zarango e cada um vai ficar com metade da empresa. Portanto, é melhor você se acostumar com a ideia que, daqui para frente, os dois vão estar mais unidos do que nunca." Algumas horas depois, Carmen aparece chutando a porta da casa de Elisa. Dolores aparece e ela manda a moça chamar a sobrinha. A mulher cai na gargalhada e conta que Elisa não está, pois foi nadar no cenote. Dolores pede que ela se retire imediatamente, pois não é bem-vinda ali. Porém, antes de sair, Carmen diz que ela, Elisa e a mulher que fingiu comprar a fazenda vão pagar caro por fazê-la de estúpida. Do lado de fora, a vadia conta a Ramiro que Elisa não está, e Dolores está sozinha, mandando o sujeito dar um jeito de fazer o que combinaram, para conseguirem pegar Horácio de uma vez. Damião chega ao cenote e começa a tirar a roupa, ficando só de cuequinha. Carmen observa tudo e diz a si mesma que vai fazer Elisa pagar caro, batendo onde mais lhe dói. O rapaz entra na água e Carmen começa a se despir. Sem que ele perceba, a vadia entra no cenote, onde Damião espera por Elisa. Damião escuta um barulho na água e acha que é a moça, mas por baixo d'água, Carmen agarra o moço pelas costas e tampa os olhos dele, enchendo o rapaz de beijos. Elisa chega bem na hora e vê tudo. Chateada, a garota vai embora, enquanto o bobalhão se dá conta de que aquela não é Elisa. Damião se dá conta que está com Carmen no cenote e manda a mulher ir para longe, mas ela diz que está ali para provar que pode fazer o rapaz ficar louco. Surpreso com o abuso da mulher, o rapaz só consegue segurar a mão dela, quando tenta fazer mais um carinho em seu rosto. Enquanto isso, Almerinda vai à casa de Lúcio. O homem reitera os seus sentimentos pela morte de Guadalupe, e ela aproveita para pedir desculpas por não ter dado os pêsames na época em que Branca faleceu. Lúcio muda de assunto e quer saber o que ela está fazendo em sua casa, pois, da última vez que esteve ali, foi para falar do passado. Ela diz que desta vez não foi disso que foi conversar, mas Lúcio surpreende a fazendeira, contando que sabe sobre as passagens aéreas em nome de Estefânia e Rogério. Surpresa, Almerinda pergunta como ele sabe disso, mas ele desconversa e diz que os bilhetes podem ser tão falsos quanto o exame de paternidade que Carmen mandou falsificar, para manter a mentira de que Elisa não era filha de Augusto. A fazendeira, finalmente, revela que está ali para pedir ajuda do velhote para destruir Ramiro Mendonça e mandar o sujeito para trás das grades por muitos anos. E no cenote, Damião continua tentando se livrar das garras peçonhentas de Carmen, que parecem de elástico e sempre conseguem segurar o rapaz, em qualquer direção que ele tente ir. A titia diz que sua sobrinha não vai aparecer por lá e conta que só sabia que o rapaz estava no cenote, porque ouviu a conversa dela com Dolores dizendo que não iria encontrá-lo. A vadia ainda diz que não queria que o rapaz ficasse sozinho e tenta convencê-lo a ficar com ela ali mesmo, sugerindo que façam um sexo mega selvagem. Obviamente, Damião, chamando a mulher de senhora, manda a bruaca se vestir e ainda diz que ela provoca pena e vergonha. Na casa de Lúcio, ele lembra que no dia do velório de Branca, gritou a plenos pulmões que Ramiro era culpado pelo incêndio, e não entende por que agora ela mudou de ideia e quer mandar o sujeito para a cadeia. Ela conta que a relação entre ela e o bandido mudou, desde o dia em que ele tentou matá-la. A fazendeira ainda revela que não o denunciou, por falta de provas. Lúcio fica cada vez mais confuso e quer saber por que cargas d'água ela acusou Elisa, na época, sabendo que a mocinha era inocente. Para encerrar o assunto, o homem diz que jamais poderia confiar nela.
principalmente depois de todo o mal que ela fez à sua afilhada e a Damião. Ele diz ainda que quer que o casal seja feliz, sem precisar carregar o fardo de uma culpa que não é deles. Quando Lúcio abre a porta para que Almerinda saia, Gael chega querendo saber que história é aquela de Elisa investir na empresa do Zarango, e conta a Almerinda que a moça está comprando 50% das ações da processadora. Enquanto isso, na casa de Elisa, Ramiro, que conseguiu drogar Dolores, deixando a mulher desacordada, a arrasta para a sala, mas Horácio está esperando por ele, com a arma carregada. Ele grita para o infeliz sair de perto de sua esposa, mas Ramiro, dando um beijinho no rosto da moça que está inconsciente, manda o moço desaparecer, se não quiser que algo aconteça com Dolores. No cenote, já vestida, Carmen continua enchendo o saco de Damião, dizendo que Elisa não vai aparecer, e a esta altura, deve estar procurando por Gael. O rapaz defende sua amada, dizendo que sabe muito bem o tipo de mulher que ela é, e portanto, não acredita nisso. Mesmo Damião mandando a vadia se calar diversas vezes, ela tenta destilar seu veneno até que o rapaz diz que sabe de tudo, e não se importa com nada. Furioso, ele ainda diz: "Ponha uma coisa de uma vez por todas em sua cabeça. Nem você, nem ninguém vai conseguir nos separar, porque nosso amor é superior a tudo." Mas Carmen resolve lembrar que Augusto e Estefânia também se amavam como ele e sua sobrinha, e acabaram sucumbindo a esse amor, avisando que vai fazer com eles a mesma coisa. E se depender dela, os dois jamais vão ficar juntos. E na casa de Lúcio, Almerinda tem um chilique com a notícia. Para variar, ela culpa Elisa por tudo, mas o homem explica que a ideia foi de Damião, que está tentando de todas as maneiras ficar junto de Elisa, que é a mulher que ele ama. E na casa dos Castanhon, enquanto Horácio jura para a mulher desacordada que vai levá-la para longe, onde ninguém possa machucá-la, Braulio chega e manda o sujeito se afastar de Dolores. Horácio, desesperado, diz que vai levar a mulher com ele de qualquer jeito, mas Braulio mete um soco no estômago do rapaz e grita que sabe muito bem que ele foi o responsável pela morte de Branca. Dolores acorda bem na hora e não acredita no que está ouvindo. Ela coloca o marido contra a parede e quer que ele diga a verdade. Horácio insiste para que Dolores fuja com ele, mas Braulio se mete e diz que a moça não vai a lugar nenhum. Horácio aponta o revólver para o rival, e agora é Dolores quem se mete na frente do antigo namorado, pedindo ao marido que não atire e abaixe a arma. E na casa de Lúcio, Almerinda continua dizendo que não vai permitir a sociedade entre Damião e Elisa, até que Lúcio bota o dedo na ferida e diz que se ela continuar assim, vai acabar perdendo Damião para sempre. Na casa da garota, a situação fica cada vez mais tensa. Nem Horácio, nem Braulio estão a fim de ceder. Dolores tenta negociar. A mulher suplica que Horácio não machuque Braulio, revelando que ele é o grande amor de sua vida e nunca deixou de amá-lo. Decepcionado, o bandido resolve ir embora, mas jura que vai voltar para se vingar de Braulio. Já tinha anoitecido quando Gael chega em casa, e Paloma tenta encher o marido de carinhos. Mas ele a rejeita novamente, dizendo que não se sente bem. A moça insiste mais uma vez, e pede que ele não crie um muro entre os dois, mas não adianta, e ele pede tempo. E na casa do Zarango, Almerinda quer conversar com o filho, que avisa que não está de bom humor. Ela caga e anda, e conta que já sabe que ele andou fazendo coisas pelas suas costas e está prestes a vender metade da processadora para Elisa. O rapaz diz que é verdade, e quer saber se ela pensa em aprontar mais alguma para tentar evitar o acordo. Ele ainda insinua que a mulher já deve estar executando algum plano maligno, e pergunta se ela tem conversado com Carmen. Almerinda aproveita para dizer ao filho que um peão da fazenda o viu beijando a tia de Elisa, naquela manhã, perto das baias da fazenda. Damião se irrita, e diz à mãe que agora ela foi baixo demais, se as duas estão tramando alguma coisa juntas. A mulher nega, e diz que jamais seria aliada de Carmen, mas o rapaz não acredita, e quer saber se, por acaso, a mãe ousa negar que está por trás do plano de utilizá-lo para magoar Elisa. A mulher continua negando, e ele insistindo. Enquanto isso, Dolores, muito nervosa, se culpa pela morte de Augusto, por ter se casado com Horácio e se sente ainda pior, depois que descobriu sobre a morte de Branca. Nesse meio tempo, Horácio volta ao quarto que Tonha arrumou para ele e conta a ela que quase matou Braulio, que se meteu e não deixou que ele levasse a esposa embora. A moça aproveita para apimentar a história e faz a maior fofoca, dizendo que Dolores, quando pensou que o marido estava morto, não esperou nem esfriar o caixão, para já se meter na cama com Braulio e tirá-lo de seu casamento. O homem, que não está muito bem da cachola, promete a Tonha que vai levar Dolores embora,
mas avisa que se Braulio se meter, não responde por si. E na casa de Paloma, rola outra DR entre o casal. Desta vez é porque Gael quer sair sozinho e pede à esposa que lhe dê espaço. Já é tarde quando Carmen chega em casa procurando por um trago. Logo atrás dela chega Elisa, dizendo que sabia que ela só podia estar ali, depois que saiu da sua casa. Disposta a enfrentar a jararaca, a garota lembra que a advertiu que não se metesse com Damião. Furiosa, a vadia responde: "Você nos viu? Isso é para te provar que para os homens não há amor. É sua natureza. Eles só sentem um instinto, uma força que queima no peito e embaixo. Por isso eles traem. Olha só o que aconteceu com seu pai, que traiu sua mãe comigo." Elisa diz à tia que tem nojo da cara dela. A mulher resolve responder que Damião não pensa o mesmo, e Elisa enche a mão na cara da titia oxigenada. Mas Carmen reage e parte para cima da sobrinha que consegue se livrar com um safanão. A mulher diz que Elisa sempre foi tão pouca coisa que Damião teve que transar com Florência e Gael, com Paloma, pois ela não deu conta do recado e que agora Damião precisava de uma mulher como ela, e por isso não resistiu aos seus encantos. A garota perde de vez a paciência e mete um soco na cara da bruaca, tirando o sangue da titia e jogando ela longe. Mas Carmen não para de falar e culpa a garota por tudo o que perdeu, como seu casamento com Augusto, o filho que morreu e blá blá blá. Elisa não deixa barato e diz: "Você perdeu tudo porque no final das contas, você sempre provocou arrependimento e pena nos homens com quem você se relacionou. Agora entendo por que meu pai bebia tanto. Só assim ele conseguia suportar anos e anos aturando uma vadia como você. Meu pai nunca te quis. Você pode até provocar desejo e coisa e tal, mas jamais vai despertar o amor de alguém." Carmen tenta partir para cima de Elisa, que dá outro catiripapo na mulher e diz que aquele é para que ela aprenda que da próxima vez que tentar se meter com Damião, vai ser pior. Indignada, a doida fica gritando sozinha, que na próxima vez que as duas se enfrentarem, a sobrinha vai estar morta. Algumas horas mais tarde, Elisa chega em casa e encontra Gael esperando por ela. A moça diz que não está de bom humor e não está a fim de discussão. Mas ele insiste e diz que está ali para afirmar que a moça está cometendo um grave erro ao se associar a Damião. Por mais que ela diga que o rapaz não tem que se meter, a moça acaba explicando que vai pagar a compra da sua parte na processadora do Zarango, com as próprias ações, e cada um fica com a sua empresa. Gael se dá conta que neste acordo, ela vai ser tão dona da processadora Arango, como Damião vai ser da empresa dela, e diz que não concorda com isso. O rapaz se desespera e diz que é graças a ele que a moça chegou aonde chegou, e pede que ela não se atreva a tirá-lo daquela maneira de sua vida. Ele agarra Elisa e ela pede que ele não se atreva a tocá-la, mas ele não dá a menor bola e diz que vai beijá-la de qualquer jeito. Quando a moça está tentando se livrar do rapaz, Damião chega e o clima fica tenso. Depois que o cowboy vai embora, Damião diz que ficou esperando pela moça toda a tarde no cenote, como os dois tinham combinado. O rapaz tem um ataque de ciúme e ela tenta dificultar a situação, dizendo que acha que não quer mais assinar o contrato, mas ele joga duro e diz que a espera pela manhã para assinar os documentos conforme tinham combinado. Segundos depois, a garota entra em casa chorando e Dolores avisa que ela tem visitas. É a Almerinda que foi pedir para que ela se case com Damião. Na casinha azul, Carmen, totalmente doida, lembra da humilhação de Damião e jura que vai destruir todo mundo. Ramiro aparece só de toalhinha e percebe que a mulher está com a cara toda amarrada de tanta porrada que levou de Elisa. A toalhinha cai e começa o lesco-lesco, mas a maluca imagina que está com Damião e ainda diz que vai fazer amor com ele como se estivesse com Rogério. Ramiro entra no jogo e manda a mulher gritar "Senhor Rogério". Na casa de Elisa, a moça não entende nada e quer que a fazendeira se explique melhor. Ela conta que está ali porque não pode mais continuar desafiando seu filho e já entendeu que não pode mais evitar que os dois fiquem juntos, pois sabe que o rapaz seria capaz de renunciar a tudo por ela. Almerinda deixa claro que não vai fazer nada para impedir que ela se case com Damião, pois já sabe que só assim poderá manter o rapaz perto dela.